E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo para você. Quero agradecer a você por ter participado aí no canal. Aproveite aí, dê o seu like, compartilhe também o nosso vídeo. Chame mais pessoas para estar conosco aí junto aí no canal. E que Deus abençoe vocês. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, debruçado na vida do apóstolo Paulo, no começo da sua trajetória. A palavra diz em Atos 9, que o apóstolo Paulo estava saindo numa comitiva de soldados, e ele estava disposto a prender, a realmente, até se possível, matar o povo que eles identificavam como seita ou caminho, ou seja, o povo de Deus. Porém, quando chega no caminho, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo é impactado por Deus. O próprio Jesus aparece para ele e pergunta para ele: Paulo, por que me persegue? E diz uma palavra para ele interessante, diz assim, ó: dura é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Para pensar nessa questão, porque esse é um termo que nós quase não usamos. Quando a Bíblia diz dura é para te recalcitrar contra os aguilhões, dizendo o seguinte para o apóstolo Paulo: olha, você está batendo, como diz o nosso ditado, dando murro em ponta de faca. Ou seja, Deus está fazendo, tratando, falando, e ele continuava insistindo na perseguição. Até que Deus apareceu pessoalmente para ele e disse: você vai sofrer pelo meu nome. Ou seja, você vai padecer, você vai passar situações difíceis por amor do meu nome. Você vai aprender isso. Eu quero destacar uma coisa com você. Primeiro, a palavra de Deus dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o próprio Deus está dizendo para o apóstolo Paulo o seguinte: Paulo, eu estou tentando de qualquer jeito fazer com que você me entenda e você não consegue compreender. Eu quero dizer uma coisa: essa frase de Deus, de Jesus para Paulo, ela é muito forte. Muitas das vezes comigo e com você, Deus está tentando de qualquer jeito fazer de tudo quanto é maneira para que nós venhamos entender o trabalhar dele, e nós não conseguimos. Deus às vezes te leva para um caminho, te coloca na provação, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, e você continua dando murro em ponta de faca. Talvez seja esse o declínio e o problema que tu tem enfrentado. Não tem nada a ver com a tua capacidade de conquista. Tem a ver diretamente com que você está indo contra aquilo que Deus instituiu para a tua vida. Eu conheço muitas pessoas que dizem o seguinte: Deus me chamou para fazer isso, mas eu não quero fazer. Só que eu nunca vi ninguém bater de frente com Deus e vencer. Deus, ele tem a sua vontade permissiva, mas tem a vontade soberana. Quando Deus estabelece algo, está estabelecido. Se ele decidiu que tu vai fazer, não importa o que você pense, você vai fazer. Porque ele sabe como os meios que vai utilizar para que você entenda que é necessário fazer. E ele faz isso por maldade? Claro que não. É porque, na verdade, o amor de Deus é tão grande, ele sabe que isso vai te trazer satisfação, isso vai te trazer alegria. Você vai ser uma pessoa realmente, sabe, uma pessoa que vai viver acima da tempestade. Por isso Deus realmente vai tratando com você. Deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa que a palavra de Deus diz. Quando a Bíblia diz assim: olha, você vai aprender a padecer pelo meu nome. Conheço muitas pessoas que dizem o seguinte: depois que eu comecei a servir ao Senhor, muitas coisas ruins começaram a acontecer. Faz uma retrospectiva e busca lá atrás, no teu início da trajetória de vida, como você era. Às vezes você era uma pessoa que passava por adversidade, mas estava lá, na mão do inimigo, ele pintando e bordando com você, e você tranquilo. Então deixa eu te falar uma coisa: não adianta você ficar achando que as provações ou o momento em que Deus realmente trata a tua vida é o fim, ou Deus quer só te maltratar. Não é isso.
é que Ele quer que você entenda que servir a Ele, ainda mais para você, Paulo, ele estava falando isso para Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Há muitas pessoas que são perseguidores da igreja, e quando vêm para o caminho, tem que aprender que assim como você era perseguidor, agora você vai ser perseguido. Isaías 53 diz que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. A Bíblia diz também que o apóstolo Paulo fala que por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Em 1 Coríntios, o Paulo fala assim, olha, nós tivemos tanto problema que quase da nossa vida nos desesperamos, ou seja, eles pensaram que ia morrer por alguns momentos na caminhada. O apóstolo Paulo cansou de passar por prisões. Era um presidiário notório. Por quê? Ele era um perseguidor da igreja. Então vai um alerta para você que é perseguidor da igreja. Primeiro, você não deve fazer perseguição à igreja. Por quê? Porque assim como Deus fez, Jesus falou com Paulo, assim também é com qualquer um. Não havia exclusividade em Paulo. Outra coisa, se você já foi perseguidor, certamente hoje você vai ver coisas acontecerem e você vai ter que fazer a reflexão. Por quê? Deus quer que você morra ou quer vingança? Nada disso. É para você notar e diferenciar, sentir a diferença do momento em que você servia a Deus e do momento que você servia ao diabo, ou fazia a sua própria vontade nas mãos do diabo. Então deixa eu te falar uma coisa. O conselho de Deus para Paulo, os dois ensinamentos, valem para a nossa vida nos dias atuais. Se você foi perseguidor, você vai aprender, ou tem aprendido, que assim como perseguidor é uma coisa, ser perseguido é outra. Outra coisa, você foi chamado, cumpre o chamado. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz assim, ó, tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a palavra? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.